das partes, digamos assim, extras, para quem quer ir muito a fundo na inorgânica, porque de fato algumas questões que são mais difíceis, mais complexas, vão trazer esse conhecimento, quando acontece, quando não acontece uma reação de dupla troca. Veja que você viu comigo há pouco que dupla troca é uma reação onde os íons trocam seus pares, onde o cátion troca de lugar com o outro e o ânion troca de lugar com o outro. Então, uma troca de íons simples assim. No entanto, existe empiricamente testes que a gente pode fazer para saber se vão ocorrer ou não vão ocorrer reações de dupla troca. E esses testes, repito, são empíricos, então você não tem como fazer, digamos assim, no meio da prova, olhando uma questão. No entanto, esses testes empíricos lideram uma gama de conhecimentos a posteriori, que são conhecimentos que você tira a partir da prática, né? A posteriori, ou seja, posterior às deduções práticas, você vai criar as teorias. Então, esses conhecimentos a posteriori são 3, ou seja, quando ocorrem reações de dupla troca? São 3 situações. A primeira, as duplas trocas poderão acontecer quando houver formação de água. Então, quando puder haver formação de água, vai haver reação de dupla troca. Isso é o que explica, por exemplo, a reação de neutralização. Nós percebemos na química que sempre que puder haver formação de água no produto, a reação vai acontecer. Então, esse é um condicionante. Explicação física porque as reações sempre tendem a substâncias de mais estabilidade, a natureza é assim. E a água, sem sombra de dúvidas, é uma substância extremamente estável, super estável. Então, por exemplo, por que quando eu reajo o hidróxido de potássio com o ácido nitroso, desse jeito, por que ocorre a reação? Bom, os leigos vão dizer, porque é um ácido e uma base, então sempre vai ocorrer uma dupla troca, uma reação de neutralização. Não está errado, mas a explicação mais técnica é porque nessa reação pode haver uma dupla troca por causa da formação de água. Porque se você observar aqui com atenção, você tem tudo o que você precisa para formar a água. Você tem o íon hidroxila e o íon hidrogênio. E esses dois juntos, obviamente, geram água. Então, poder haver a formação de água é um indício de que uma dupla troca vai acontecer. Tá? Então, aqui você tem a primeira situação onde você sabe que lá, depois da flechinha, vai ter produto. Por que vai acontecer essa reação? Ora, porque é possível formar água. E a formação de água é um condicionante ou um indicativo de que haverá uma reação de dupla troca. Tudo bem? Então esse é o mais fácil, mais simples e explica, obviamente, as reações chamadas de reações de neutralização. As neutralizações ocorrem justamente porque você tem a possibilidade de formação de água. E, de novo, isso é empírico, ou seja, os químicos pararam para pensar, por que acontece a neutralização? Porque o ácido ele reage com a água. Tá, mas com a base, desculpa. Mas e por que o ácido e a base reagem entre si? Então, a explicação é que eles reagem entre si porque os dois juntos podem formar uma substância mais estável que eles. E essa substância mais estável é a água. Então, uma das situações onde vai haver reação de dupla troca é quando puder haver formação de água, obviamente, entre ácidos e bases. Tudo bem? Então, esse é um dos condicionantes, uma das situações. A outra que os químicos perceberam é quando puder haver a formação de um produto volátil. Como assim, professor?
Essa já é mais complicada, é parte fundo da piscina, é para quem quer se aventurar em provas mais complexas. Lá você pode encontrar isso. Os produtos voláteis são produtos que têm uma tendência grande em evaporar. Você sabe muito bem disso. A gente já trabalhou bastante a questão da volatilidade lá no início. Volátil é o produto que tende a evaporar. Essa condição, ela explica muito bem as reações com os carbonatos. Porque os carbonatos, eles sempre reagem de forma bastante simples, produzindo gás carbônico. E os químicos perceberam, por que essa reação aqui está acontecendo e outras não? O que tem em comum? Então se fez um estudo empírico. Se observou todos os resultados, se categorizou e se analisou quais eram os padrões. E o padrão é, quando há a possibilidade de formação de um produto volátil, vai haver a reação de dupla troca. Como assim, professor? Explica melhor. Beleza. Eu vou me esforçar. Olha só. Vamos supor que você tenha essa reação aqui. NH4Cl mais HNO3. Ou melhor, ao invés de HNO3, vamos colocar aqui Na, agora foi, OH. Tá vendo? Vai ou não vai acontecer reação aqui? Mas como é que eu vou saber se vai haver reação? Pois é, a possibilidade na troca dos pares dos cátions e ânions de formar um produto volátil, uma pessoa muito ruim, explicação, não estou entendendo nada. Tá, então vamos de novo. Duplas trocas são reações onde os íons trocam de lugar entre si. Aqui você tem os seus íons. Cátion, ânion, cátion, ânion. Ok, tudo bem até ali? Então eu vou te pedir um grande favor agora. Pega aqui os cátions e troca de lugar para mim. Tá, eu vou copiar. Copiou. Colou. Ok? Beleza. Então agora você vai fazer comigo um exercício. Vamos trocar o cátion e o ânion de lugar. Professor, muito difícil. Não grita, querido. Não é difícil. Eu vou pegar esse ânion, vou passar para cá, eu vou pegar esse ânion e vou passar para cá. Pronto. E aí? Se houver reação de dupla troca, os meus produtos serão aqueles ali. Beleza. Tá. Dentre aqueles dois, tem algum produto volátil? Professor, não entendi muito bem. Tem algum destes ali que evapora? Algum destes dois produtos evapora? Como é que eu vou saber? Pois é, sal de cozinha você sabe que não evapora. Cheirinho de sal. Não existe. Só que o NaH4OH, que é o hidróxido de amônio, é um hidróxido super diferente e volátil. A gente representa na química até com uma flechinha para cima, indicando que ele vai para cima. Ele é super volátil, ou seja, ele tem uma tendência em evaporar enorme, ele tem uma evaporação muito grande. E isso mostra que essa reação vai acontecer, porque se eu trocar os cátions e os ânions de lugar, eu vou formar nesta troca um produto volátil. Assim como em cima, ao trocar os cátions e os ânions de lugar, a gente pode formar a água, e formar água é formar uma substância mais estável, ali está o cátion, ali está o ânion. Se eu pegar esses cátions e ânions, assim, peguei, copiou, colou. Coloquei aqui, tá vendo? Deixa eu só colocar aqui, colei. Beleza, vou apagar só essa parte aqui, pronto, apaguei, tá ali. Se eu pegar esse cátion e esse ânion aqui e trocar de lugar, troca de lugar aí, troca de lugar aqui comigo. Trocou, vamos trocar. Pega o cátion, pega agora o outro ânion, trocou. Pega o cátion e o outro ânion, que é o OH-, trocou. Vem cá, ao fazer essa troca, eu não formei água, que é uma substância mais estável? Pois é, então essa é uma explicação para a existência da primeira reação. Agora de baixo é a mesma coisa. Por que ocorreu a reação? Porque o NH4OH é um produto volátil. Então, sempre que se forma produto volátil, percebe-se que tem reação.
Tá, professor, mas e quais são os produtos voláteis? Eu já escrevo para você isso. Antes, eu queria mostrar para você um outro detalhezinho que é bem famoso, que é a reação dos carbonatos. Deixa eu só dar uma redimensionada aqui para ti, para ficar menorzinho ali e tal, né? Redimensionou, pequenininho, pronto, redimensionou, pequenininho. Tá. Preste atenção na reação que eu vou propor para você aqui embaixo. Olha a reação. Pergunto, vai haver reação nessa reação aqui, ó? Deixa eu pensar. Não, melhor. CaCO3 mais... vamos pensar aqui. Pode ser. 2Na. Não, melhor. H2, agora foi, SO4. Pronto. E aí? Tem reação aqui? Sim ou não? Como é que eu vou saber? É impossível fazer isso. Não grita, querido, não é tão difícil. A única coisa que você precisa é separar o cátion e o ânion. Mas como é que eu vou saber? Não, isso você sabe, a gente já fez bastante. Ó, esse sal tem o cátion Ca e o ânion carbonato. CO3 menos 2. Esse ácido tem 2 cátions hidrogênio, assim, ó, 2 cátions hidrogênio e um ânion sulfato. Pronto. Tá vendo? Desse jeito. Tá. Vamos tentar recombinar esses cátions e ânions. Eu até vou escrever 2H+ aqui para você assim, ó. H+ e H+, tá bom? Beleza. Então, vamos lá. Ó, eu vou pegar aqui os cátions e os ânions, vou pegar toda essa galera, vou copiar e vou colar aqui. Colei. Pronto. Vamos trocar de lugar. Vamos pegar o carbonato, vamos combinar ele com os hidrogênios, e vamos pegar o sulfato e combinar aqui com o cálcio. E aí, vai haver reação aqui? Sim ou não? A resposta para esta questão é sim, por um motivo. Porque o ácido carbônico, que é super famoso, ele sempre se decompõe, lembra, em água e gás carbônico. E gás carbônico, obviamente, é um gás, e sendo ele um gás, evidentemente, é um produto volátil, ou seja, vai evaporar. Então, se a prova for uma questão muito difícil, vai haver reação com os reagentes, carbonato de cálcio e ácido sulfúrico. Sim, vai haver reação. Por quê? Porque vai formar carbonato, sulfato de cálcio, mais o ácido carbônico, que a gente já conversou, tem que saber que ácido carbônico, obviamente, por se transformar em CO2, um produto volátil. Então, para ser bem objetivo, queridos, quais são os produtos voláteis que eu preciso saber? Vou colocar aqui para você, todos eles, não são muitos não, são bem poucos até, para você saber quando isso vai acontecer. Ácido nítrico, volátil, clorídrico, volátil, hidróxido de amônio, volátil, e o ácido carbônico, que é volátil por se transformar em água mais CO2. Tá? Então, estes aqui são os nossos produtos voláteis. Certo? Se no produto houver a formação de qualquer um destes, você vai ter reação de dupla troca, porque haverá a formação de um produto volátil. Tudo bem? Bom, qual é a última condição? Inclusive é a mais chata, entretanto, uma que o Enem cobra bastante, a URGS também, então não dá para deixar de estudá-la. Primeiro, produto insolúvel. Você não tem uma regra, não tem fórmula, a gente chama de produto insolúvel ou precipitado.
Infelizmente, é só decoreba. É pura decoreba, não tem o que fazer. Você tem que decorar quais vão ser as combinações de íons que formarão, obviamente, sais insolúveis em água. Não tem o que fazer. O professor preparou aqui do ladinho uma tabelinha para ti, já com todas essas informações organizadas, para que vocês não tenham tanto trabalho assim. E, obviamente, eu vou apontando quais são os essenciais que você realmente tem que saber. Tudo bem? Então vamos lá, coloquemos aqui um exemplo prático para você entender isso. Vamos supor que a prova lhe pergunte: haverá reação entre um nitrato de potássio mais nitrato de prata. Perdão. Haverá reação entre nitrato de prata mais cloreto de potássio? Aí você se pergunta, mas como é que eu vou saber disso? Não está nem naquela tabelinha das reações e tal. De fato, porque é especificamente uma dupla troca. Então, como é que você faz? Os seus íons são prata mais, nitrato menos, K mais, cloreto menos. Tá vendo? Então, o que vai acontecer? Se houver reação, na troca dos íons, você vai ter a formação de um sal insolúvel. Como assim? Ou de um produto volátil, ou então de água. Veja que a única possibilidade de troca que você pode ter é essa. Ag mais com Cl menos e K mais com o nitrato. Então, essa é a sua possibilidade de dupla troca, ok? Deste modo, veja, você vai ter esses possíveis produtos, tá? Porque, lembrando, a dupla troca é uma reação onde os íons trocam de lugar entre si. Veja, algum desses produtos é água? Não. Então, você exclui a primeira condição para haver uma dupla troca. Algum desses produtos é um produto volátil, tipo ácido nítrico, clorídrico, hidróxido de amônio ou ácido carbônico? Não. Então você exclui a segunda condição para haver reação de dupla troca. Tá, então não vai haver dupla troca. Vai haver. Sabe por que vai haver? Porque cloreto de prata é um sal insolúvel. A gente representa até com uma flechinha para baixo, indicando que ele vai precipitar, que ao misturar as duas soluções, vai haver a formação de um sólido, e esse sólido vai para o fundo, vai precipitar. Certo? Então, como eu vou saber que o cloreto de prata é um sal insolúvel? Bom, essa tabelinha aqui que você vai precisar decorar, querido, não tem o que fazer. Primeiro, ela é a tabelinha de solubilidade dos sais. Eu separei ela direitinho em ânions e cátions, solúveis e insolúveis para você ver. E do lado eu fiz os exemplos de sais insolúveis para você ter ideia. Então, vamos começar aqui com os cloretos, brometos e iodetos. Se os cloretos, brometos e iodetos estiverem ligados com prata ou com chumbo, você vai formar sais insolúveis. Isso indica uma possível reação. Por exemplo, cloreto com prata, cloreto de prata. Brometo com prata, brometo de prata. Iodeto com chumbo, iodeto de chumbo. Cloreto com chumbo, cloreto de chumbo. Então, se um desses ânions estiver ligado com prata ou chumbo, vai haver precipitação, vai haver formação de uma substância insolúvel e você vai ter reação sim. Lembrando que tem mais ali o mercúrio. Eu estou excluindo o mercúrio porque ele não cai tanto, mas no livro você tem, obviamente, na tabelinha o mercúrio como indicado, né? Você tem essa tabelinha exatamente aqui, onde você está vendo. O mercúrio está indicado ali, mas não é tão relevante, não cai tanto. Por isso eu estou limando alguns sais para que você tenha só o essencial. Afinal, isso já é complicado demais. Carbonatos. Carbonatos apenas do grupo 1 são solúveis, tanto os carbonatos quanto os fosfatos. Então, se o ânion for carbonato ou for fosfato, somente os do grupo 1, ou seja, a coluna 1, são solúveis em água. Todo o resto é insolúvel. Dois exemplos muito comuns são os sais que você encontra nos ossos. Tem o carbonato de cálcio, que está presente nos ossos, que é o calcário. Ele é insolúvel, se fosse solúvel seríamos anêmonas.
e o fosfato de cálcio, que também é insolúvel. Lembrando que se você espera uma explicação matemática para isso, não existe. Nem tudo é matemático, né? Isso aqui não é um fenômeno matemático, não é equacionável algebricamente, é empírico, ou seja, ele é a posteriori. Você olha na prática e anota os resultados da prática para criar um padrão. Funciona assim. Então, fosfatos e carbonatos, somente grupo 1, o resto tudo é insolúvel. Sulfatos são bem importantes. Você tem ainda ali o estrôncio. Eu não quero que você grave o estrôncio, mas cálcio, chumbo e bário tem que saber. Sulfato de cálcio, sulfato de chumbo ou sulfato de bário são insolúveis. E aqui você tem o giz, sal da bateria de chumbo, de carro, e o contrastante das tomografias que já caiu tanto na URCS quanto no Enem. Bário é um veneno, mas você toma sulfato de bário para fazer uma tomografia porque sulfato de bário é insolúvel. Então, do jeito que você ingere ele desce no seu estômago, passa pelo seu intestino e é excretado da mesma maneira, sendo possível, assim, uma radiografia fazendo todo o contraste para ver se existe algum problema, obviamente, nos seus órgãos internos. Então, por que você usa sulfato de bário, sendo que o bário é um veneno? Porque o bário não vai ser dissociado quando você o ingere. Afinal, quando ele está ligado ao sulfato, ele não é dissolvido em água. Então, do jeito que você ingere, você expele. Então, estes 3 apenas são insolúveis, todo o resto é solúvel. Tudo bem? E os nitratos, que são fáceis, todos os nitratos, obviamente, são solúveis, não existem nitratos insolúveis. Lembrando, queridos, que essa solubilidade mencionada é uma solubilidade em água. É da água como solvente que estamos falando. Portanto, se você olhar para essa reação agora e me perguntar, por que essa reação acontece? Evidente, porque o cloreto de prata é um sal insolúvel. E uma das condições para prever reações de dupla troca é a formação de precipitados insolúveis. Tudo bem?